Bora lá, Fiel. O Lucas Silvestre, o filho do Dorival Júnior, representou na coletiva de imprensa aqui hoje, tá? Bateu no peito e não arregou pra nenhuma pergunta e respondeu tudo na lata. Como sempre, separei os melhores momentos aqui dessa coletiva de imprensa do Corinthians e venceu o Mirassol por 3-0. Então curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolação, bora pro vídeo. E agora a comissão técnica com uma boa dor de cabeça, né? A volta do Memphis, o Guinegão jogando bem e o Yuri que voltou a fazer gol, né? Então eu queria saber se vocês têm planejado jogar com os 3 atacantes juntos ou se vai fazer alguma alternada com os 3 e continuar no mesmo esquema. Obrigado. Com relação a isso, a gente pensa jogo a jogo, né? Importante é falar um pouco mais sobre a chegada desses meninos, tanto o Guinegão, hoje o André, Dieguinho, Bahia, me ajuda aí, Fabinho, se falta alguém, Dieguinho, Bahia, Kaique já até estava no elenco, mas hoje recebendo uma minutagem um pouco maior. Meninos que vêm sendo preparados, desde que chegamos aqui, a gente tem trazido alguns meninos para cá, estamos de olho em outros também, trouxemos essa semana o Gui Amorim do 17, trouxemos o Moscardinho do 15, então tentando conhecer o máximo possível dos atletas da base, para que possam vir, estão passando por um processo de adaptação. Então, hoje o André, ele já entrou e dentro da partida e jogou, a gente já conseguiu dar uma minutagem um pouco maior para ele, fizemos o mesmo processo com o Gui, o Dieguinho está passando também por esse processo. Então, enaltecer o trabalho desses meninos, que não só do professor Dorival, mas toda a comissão técnica que a gente vem fazendo com eles, o ganho de massa que os meninos vêm tendo, com relação à parte física. Então, preciso valorizar também o que toda a comissão vem fazendo, a parte física, os analistas, o trabalho que eles têm feito individualizado com esses meninos, para que a gente consiga deixar esses meninos prontos o mais rápido possível. Então, é importante valorizar todo esse trabalho. E, finalizando, falando sobre Gui, Memphis e Yuri, a gente pensa jogo a jogo, a importância de a gente ter todos disponíveis para que a gente consiga poder ter mais variações dentro das partidas e também ter um ganho muito maior com a chegada desses atletas. Retorno do Rodrigo, daqui a pouco retorno do Carrijo e retorno do Charles, para que a gente possa engrandecer o nosso grupo e dar uma condição melhor para todos esses atletas que estão atuando e até poder rodar um pouco mais também o elenco. 3 gols, fazia muito tempo que o time não conseguia ter tanta eficiência assim, né, nas chances criadas. E que tipo de sentimento que vocês saem com relação a essa quebra de sequência de jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro? Conseguiu fazer uma boa partida ganhando em casa agora. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar o trabalho e a equipe do Mirassol, né? Não à toa, no início da rodada, era a 5ª colocada do campeonato. Para mim, hoje, o Guanais, o melhor treinador do campeonato, um time que faz um trabalho diferenciado, que é bonito da gente ver jogar, e sabíamos da dificuldade do jogo, as dificuldades que o adversário iria nos impor. Fomos alertados durante toda a semana, o professor falou muito sobre isso. Logo depois do jogo no Internacional, a gente já iniciou a preparação, iniciou a recuperação dos atletas. Trocamos 5 atletas para a partida de hoje, porque o desgaste foi enorme no jogo da quarta-feira. A gente vem numa sequência de 3 jogos em 6 dias. Então, hoje o que a gente apresentou foi um jogo um pouco diferente do que foram as partidas contra Flamengo Internacional. Contra Flamengo Internacional, principalmente o primeiro tempo contra o Flamengo, e o jogo todo contra o Internacional, nosso time foi um time muito agressivo sem a bola, e com a bola a gente conseguiu jogar, conseguiu envolver o Flamengo em muitos momentos. Contra o Internacional a gente pouco sofreu no jogo, e hoje foi um jogo um pouco diferente, um jogo que a gente não teve a bola desde o princípio, um time muito bem treinado para isso, que sai jogando desde trás. Nós evitamos em muitos momentos o salto no Walter, porque era o desequilíbrio que causava na nossa marcação.
Então, a gente precisava primeiro estar organizado, preparado para fazer os movimentos de salto de pressão ali no Walter, para que aí sim a gente evitasse com que eles achassem terceiro homem, porque é um time que tem uma coragem muito grande para jogar, tá com uma confiança absurda para poder fazer todos os movimentos. Então a gente sabia que a gente precisava encaixar muito bem a nossa marcação para poder fazer os movimentos de pressão. Sofremos um pouco no início da partida, a partir do momento, principalmente do gol, o jogo dá uma sentada, e aí na parte final, novamente, o adversário, na parte final do primeiro tempo, ele passa a prevalecer dentro do jogo. Tivemos que alterar taticamente naquele momento, fiz o que era o mais simples para o momento, 2 linhas de 4, com Yuri e Gui um pouco mais à frente ali, para depois, no intervalo, fazer as correções. Depois disso, a gente voltou de uma outra maneira, voltou num 4-1-3-2, e no final do jogo, após o segundo gol, para poder defender um pouco mais as nossas amplitudes, nós voltamos para a linha de 5, que era como a gente tinha iniciado o jogo, voltamos para a linha de 5 com 3 homens por dentro, com Memphis e Yuri um pouco mais à frente, e acabou dando essa sustentação para a equipe. A gente defendeu muito bem durante principalmente o segundo tempo, a gente conseguiu defender muito bem, e mais que isso, a efetividade na hora de atacar. Fundamental que a gente, nesses momentos que sofra um pouco mais dentro da partida, ou que venha passando por algum momento de pressão, que nos momentos que a gente conseguir encaixar os contra-ataques, a gente possa ser o mais efetivo possível. Lucas aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Ficou muito evidente no segundo tempo contra o Flamengo e no jogo de hoje, nos 90 minutos, como a equipe adversária, quando vem jogar na Neoquímica Arena, aproveita o lado esquerdo do seu ataque, direito de defesa do Corinthians, sempre na brecha que fica entre o Mateuzinho e o zagueiro que está em questão. Hoje foi o João Pedro Tchoca, em outras oportunidades já foi o André Ramalho. Como coibir essa jogada? Porque o primeiro lance do jogo, os 2 primeiros lances do time do Mirassol, sempre naquele setor, aproveitando ali a dobra do Reinaldo com o Negueba, e isso ficou evidente também no jogo contra o Flamengo. Como coibir essa jogada do adversário sempre aqui na Neoquímica Arena? Bem, o Guanais ele inicia com o Negueba um pouco mais aberto, e aí o Reinaldo, estando um pouco mais baixo, ele gerou uma dificuldade muito grande para Mateuzinho e Tchoca de poderem fazer a subida do Mateuzinho e a rodagem da nossa linha. Então esse movimento acabou nos gerando um pouco de dificuldade no princípio. Após isso a gente conseguiu ajustar com o Mateuzinho já agredindo o homem da frente e não se preocupando tanto com o homem de trás. Então nós definimos que o Tchoca faria esse movimento lateral e a gente traria a nossa linha um pouco mais para o lado. E depois a gente, quando tem a linha de 4, acaba que dificulta um pouco mais para que o Mateuzinho possa sair e obviamente, até pela postura e pela formação tática que estava naquele momento, o Mirassol, quando o Mateuzinho faz o salto, é normal que fique o espaço entre ele e Tchoca, e a gente conseguiu, depois na parte final, quando coloca a linha de 5, aí sim a gente conseguiu abrir um pouco mais a nossa última linha, defender um pouco melhor essas amplitudes. O Mateuzinho já estava muito mais próximo para poder fazer esse salto e, consequentemente, o Tchoca também mais próximo para poder fazer essas coberturas. Mas eu acredito que a dificuldade ela foi gerada muito pelo posicionamento que o adversário impôs no início de jogo, que a gente conseguiu ajustar num determinado momento ali do primeiro tempo. Lucas aqui, boa noite, Thiago Rudado, GE. 2 perguntas, por favor. A primeira sobre o Yuri Alberto, né? Foi um jogo complicado para ele contra o Flamengo por conta do pênalti, tudo que aconteceu. E aí eu queria perguntar, nesse intervalo de tempo entre o jogo do Flamengo e esse, assim, como que vocês trataram a situação? Teve alguma conversa com ele e tudo mais, porque deu a volta por cima, né? Fez o gol e assistência. E outra, agora que o Corinthians quebrou esse tabu de 7 jogos sem vencer aqui, qual que foi o diagnóstico que vocês da comissão fizeram, assim, do o que estava acontecendo, que o Corinthians não estava performando tão bem, ou não necessariamente a performance, né, mas o resultado em si? Obrigado. Vou começar pela segunda.
Eu acredito que não seja a performance. A performance a gente vinha tendo. O que a gente não estava conseguindo era encaixar os resultados. E, em determinado momento, a gente em vantagem no placar e não conseguia definir a partida. Em outros momentos, a gente tendo um pouco de dificuldade nos jogos, como foi o jogo contra o Fortaleza, e com dificuldade para poder fazer o gol, que seria, naquele momento, o primeiro empate, né? E depois o Carrillo acaba empatando o jogo no final do jogo. Acredito que o jogo do Vitória também a gente teve performance, mas não conseguiu o resultado. Então, essa sequência de jogos dentro da nossa casa sem o resultado vir, obviamente que acaba trazendo, né, uma pressão para nós. A gente trabalhou bastante com os atletas e colocamos para eles que o jogo contra o Mirassol, 3 pontos era inegociável, independente de performance, independente do que quer que fosse. 3 pontos hoje contra o Mirassol eram inegociáveis. Os atletas, eles conseguiram entender a importância do jogo, a energia, a disposição, o quanto a gente se dedicou fisicamente para que a gente conseguisse o resultado hoje. Foi uma entrega enorme dos atletas, eu tenho que parabenizar todos aqui. Foi um orgulho muito grande ver o que esses caras correram dentro de campo hoje. E com relação ao Yuri, o Yuri, obviamente, no jogo do Flamengo, teve a situação, né, com o pênalti dele ali, mas o Yuri, pela partida que ele fez, se ele consegue entregar de repente 2 gols ali, no primeiro tempo, seria pouco pela partida que ele vinha fazendo. Então, eu prefiro valorizar que após ele ter perdido o pênalti, ele ainda conseguiu se reconstruir dentro da partida e gerando outras possibilidades de gol para nós, atacando muita profundidade, gerando muita dificuldade, tanto para Léo Ortiz como para Léo Pereira. Então, assim, talvez se ele tivesse tido a eficiência que hoje o nosso time teve, a gente estaria avaliando a partida dele independente do pênalti perdido, a gente estaria avaliando a partida dele hoje de uma outra maneira. Então, internamente, a gente conversou bastante com ele, como a gente conversa com todos os atletas, para que ele tivesse cabeça boa, que logo na frente aí teriam outras oportunidades para que ele se redimisse do acontecido ali. Boa noite, Lucas. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Já dá para ter um diagnóstico da lesão do Vitinho, que ele entra até bem na partida, dá uma assistência, já dá para atualizar o torcedor corintiano ou ainda é muito cedo? Obrigado. Vitinho entrou muito bem no jogo, foi um momento que a gente precisava de ter um pouco mais a bola, de um homem um pouco mais de flutuação. Naquele momento não era mais interessante no jogo ter Gui e Yuri, até porque o desgaste que o Guinegão teve no jogo da quarta-feira foi enorme. Então a gente, para ser sincero, ele nem conseguiu se recuperar do jogo da quarta-feira para hoje estar em campo. A gente conversou com ele que ele fizesse 60, 70 minutos em alto nível para que depois a gente segurasse um pouco ele. E foi bem o momento que a gente precisava de um homem um pouco mais de flutuação para tentar ter um pouco mais a bola. O Vitinho entra muito bem no jogo, ajudando bastante, não só marcando por dentro, como depois eu coloco ele pelo lado e ele dá uma resposta muito boa. Infelizmente, aconteceu a saída dele, ainda... Sinceramente, não tenho nenhuma informação, não sei nem o que aconteceu ainda com ele. Acredito que amanhã o doutor deva fazer os exames e nos posicione para a gente poder ter uma ideia do que foi ocorrido. Lucas, Henrique Vigliotti, da Rádio Crack Neto. Lucas, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Thales Magno, que fica de fora hoje da lista de relacionados, porque na semana passada, no jogo contra o Flamengo, o Dorival chega a falar que ele estava sendo escalado porque ele estava treinando bem. Então, gostaria de perguntar o que acontece de uma semana para cá, para que de treinando bem e utilizado em todos os jogos, para não relacionado no jogo de hoje. O Thales, depois da última partida dele, obviamente todos nós somos seres humanos, ele sentiu um pouquinho, o nível de treinamento dele essa semana não foi o mesmo. Seria bom que ele, nesse momento, esfriasse um pouquinho a cabeça, ficasse fora, logo vai estar de volta. É um menino que a gente tem um carinho muito grande, que
todos do grupo gostam muito e querem ajudar, e eu tenho certeza que ali na frente ele vai retornar e vai estar à disposição do professor e podendo ser útil também para a equipe. Foi só uma situação para esse jogo e a gente dá esse respiro para ele e logo ele tá de volta. Lucas, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. O próprio Dorival, em algumas entrevistas anteriores, tinha falado sobre o Breno Bidon, né, que não enxergava como um volante, como um jogador de meio, e nos últimos jogos ele tem dado esse passo à frente na ausência do Garro e jogado quase como um armador, como a gente viu hoje, e foi mais uma partida dele de crescente em desempenho em relação a essa linha de trás como segundo volante. Queria que você falasse sobre esse novo posicionamento do Bidon e o quanto é importante ter finalmente um jogador para substituir o Garro numa posição pelo menos próxima do campo quando o argentino está fora. O Breno ele é um coringa, né? O Breno a gente consegue colocar ele em qualquer função dentro da equipe. Em alguns momentos ele joga pelo lado direito, em outros pelo lado esquerdo, é um pouco mais avançado, a gente baixa ele para poder fazer a saída, às vezes 3-2, 3-1. Já fizemos saída com ele a 3, ele entrando pelo lado esquerdo. Então ele é um jogador que se adapta fácil a qualquer função. Para mim, o Breno ele vem numa crescente muito grande nesses últimos jogos. Se ele mantiver esse nível de atuação, pode ter certeza que o caminho do Breno é uma seleção brasileira, pelo que ele vem produzindo, por tudo o que ele oferece para a equipe, tecnicamente, e também não só com relação à parte ofensiva, mas também com relação à parte defensiva. Então eu vejo hoje o Breno, de quando eu cheguei aqui, hoje um atleta muito mais focado, entendendo muito mais o momento do clube e também entendendo a sua própria situação, de ali na frente estar buscando algo maior. Eu vejo que o caminho dele é um caminho de muito sucesso, muito por conta dessa postura dele, e acaba nos ajudando demais. A gente consegue trabalhar com ele de diversas maneiras. Eu vejo que nessa ausência do Garro, hoje a gente consegue colocar ele um pouco mais próximo do gol e ele consegue manter um nível de atuação como se ele estivesse jogando um pouco mais baixo também, dando fluência no jogo. Então o Breno é um cara extremamente adaptável a qualquer função. Boa noite, Camila Pachola, da Rádio Coringão. No início do segundo tempo, o time pareceu um pouco sem ritmo e acabou entregando a bola para o Mirassol no início. Eu queria saber o que aconteceu, se foi alguma estratégia ou se a equipe acabou se assustando um pouco com a pressão do Mirassol. Obrigada. Não vejo sem ritmo. A gente teve momentos no jogo, pela capacidade, pela qualidade do adversário. Como eu falei no início, não à toa é o 5º colocado do campeonato. Uma equipe que joga desde o seu goleiro. Uma equipe que dificulta muito com que o adversário faça pressão, que joga praticamente sempre. Então, o Mirassol dificulta muito com que o adversário pressione ele. Então, era lógico que em algum momento do jogo a gente cederia a posse para eles. Falando em números, o Mirassol é a 19ª equipe em passes longos no campeonato, ou seja, é uma equipe que só tem passe curto. Eles jogam desde trás. Então, era um adversário que iria nos impor uma dificuldade muito grande. Nós sabíamos disso e sabíamos que a gente precisaria, em muitos momentos, nos recolher um pouco mais para deixar o adversário com a bola e poder transitar. E foi assim que aconteceram os nossos gols. Então, não só por conta da estratégia do jogo, mas também pela qualidade do adversário, acaba que você se coloca um pouco mais nessa condição. Lucas, boa noite. Gabriel Braga, do Will Timão. Hoje nós vimos a volta de Memphis Depay, uma atualização da situação dele e se vocês internamente avaliam que ele pode estar disponível após a data FIFA no jogo contra o Santos no Clássico. Obrigado. Com relação ao Memphis, o Memphis já era planejado que fizesse um tempo menor, uma adaptação de carga para ele ainda. Ele vem de poucos treinos. O nosso departamento físico aqui, fisiologia, preparadores físicos, estão em contato com o pessoal da seleção da Holanda, passando até uma projeção de carga para eles, né, para que o Memphis tenha o trabalho adequado e siga o plano que a gente vinha tendo com ele aqui.
Era já esperado que ele trabalhasse, que ele jogasse entre 20 e 25 minutos hoje, não mais do que isso, para justamente não forçar demais o atleta por conta do seu retorno recente. Eu gostei muito da entrada do Memphis, achei que não só na parte ofensiva ele nos ajudou, mas também defensivamente ele conseguiu fazer várias ações de pressão, então acabou nos ajudando muito. Segunda pergunta foi com relação ao Rodrigo. O Rodrigo, ele ainda não está com o grupo, está iniciando a transição agora. Acredito que durante essa semana a gente possa receber ele e já inicie o trabalho com o restante do grupo. Queria que você explicasse, por exemplo, vocês trocaram a linha de 3 hoje, de 3 zagueiros, por uma linha de 4. Quero saber se é uma coisa pontual por conta dos desgastes, ou se vocês devem manter a linha de 4 zagueiros, ou é pontual, ou como vai ser jogo a jogo, independentemente disso. A gente tem um elenco que ele nos dá a possibilidade de, durante o jogo, a gente alterar. Então, a ideia inicial, nosso plano de jogo era iniciar com a linha de 5 que a gente fez contra o Flamengo e fez contra o Internacional. Sentimos que dentro da partida era necessária essa mudança para a linha de 4, mas a gente trabalha muito jogo a jogo. Então, entendendo o que o adversário vai nos impor, entendendo quais vão ser as dificuldades e projetando qual seria o melhor sistema para que a gente pudesse entrar o mais forte possível dentro da partida. Então, para esse jogo, a gente fez essas alterações. A gente, no jogo do Internacional, a gente também fez algumas mudanças táticas dentro do jogo. E isso muito pela característica dos jogadores. A gente consegue, dentro da partida, por exemplo, pegar o Raniel e adiantar um pouco o Raniel e fazer com que a gente monte a nossa linha de 4 com Bidu e Mateuzinho. Em outros momentos, a gente poderia ter feito no Internacional, poderia ter pego o Hugo, jogado o Hugo para dentro e também ter alterado o sistema. O que a gente tem por característica é trabalhar com todos esses atletas durante a semana em diversas funções, para que eles conheçam outras funções também, e a partir do momento que você precise dentro da partida, você coloca esses atletas e eles consigam gerar o melhor resultado. O Hugo entrou como um médio num jogo atrás, ele iniciou o jogo como ala no jogo contra o Internacional, mesma coisa com o Raniel, abre diversas possibilidades sem alterar os nomes de você fazer modificações dentro da partida. A última aqui. Espera aí, Vini. Desculpa. A alteração do sistema para o 4-4-2 foi porque o encaixe na nossa pressão ele não estava acontecendo da maneira como a gente esperava. O Guanais ele vinha fazendo a saída 3 durante todo o campeonato e hoje ele iniciou na saída 3 e a partir do momento que ele faz a saída 4 dificultou o nosso movimento de pressão. O mais fácil a se fazer naquele momento era organizar em 2 linhas, com o Martínez por um lado, o Breno pelo outro, colocando o Gui e Yuri centralizado, um pouco mais fechado e tentando direcionar a nossa pressão para o lado. A gente faz essa alteração no jogo e aí no final do segundo tempo retorna para a linha de 5. Bora lá, fiel. O Corinthians voltou a ganhar e ganhar bem dentro de casa, né? Contra o Mirassol. Com essa vitória, tá a tabela pra vocês aí. O Corinthians chega a 33 pontos. Está na parte de cima da tabela, né? 10º colocado, 33 pontos. Isso é muito importante, cara. Precisava voltar a vencer, ainda mais nessa data FIFA, pra gente ficar tranquilo, né? O Yuri Alberto voltou a marcar 3-0, baita vitória do Timão, né? Então tá aí atrás do Bragantino com 36, né? E depois logo acima tá o São Paulo com 38, mas tem um jogo a menos. Cara, é isso, velho. Tem que pontuar em casa. O dever de casa tem que fazer bem feito e garantir os pontos dentro de casa, mano. Aí não se complica, entendeu? Nas últimas rodadas fugiram pontos, né? Dentro de casa, aquele lateral contra o Flamengo, mas agora, velho,
tamo tranquilo. Coringão voltou a ganhar, vamos ter uma semana, ó, tranquilidade. Vai ser um domingo de felicidade, muito amor aí na sua casa. Mas é isso, pessoal. Vamos lá, o que você achou dessa vitória do Corinthians? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você chegou até aqui, cara, aperta hypar o vídeo aí, mano, né? Deixa o like pra gente, se no seu celular hypar o vídeo, você nos ajuda muito. Deixa o like, curte o vídeo, né? Eu trago tudo sobre o Corinthians, pós-jogo, pré-jogo, contratações, tudo sobre o Timão aqui nesse canal pra te deixar sempre atualizado, beleza, pessoal? Então vamos lá, cara. O Memphis entrou aí, né, pra dar aquele miguezinho. Miguezinho, né, mano? Só pra falar que entrou e tal, mas ele tava se preservando pra seleção da Holanda. Eu acho que isso aí pegou mal pra caramba pra ele. Eu acho que era nenhum jogo pra ele entrar, porque o Corinthians mal teve a posse de bola no jogo, né? Ele entrou pra tentar segurar mais a bola ali e tal, dar aquele primeiro combate, né? E mais, enfim, eu acho que foi mais pra dar um migué do que pra, né, falar, joguei e tal, vou pra seleção. Né, isso aí eu acho que pegou mal, ele poderia ter começado jogando. Mas enfim, né, vamos lá. Eu acho que ninguém vai falar muito disso porque o Corinthians ganhou, mano. Quando ganha, acabou, velho, não tem conversa. Mas é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aí, logo eu volto com mais notícias do Timão. Valeu!